Lauro Quadros. Agora são 10h07, temperatura 26 graus, Schultepa Construções, encarando o futuro e seus desafios, uma empresa do grupo Schultepa. O programa Polêmica para Hospital Divina Providência, 43 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real, acesse www.creditoreal.com.br para locações, vendas e condomínios. IFE Soluções Planejadas, solução completa para sua casa. Estamos tratando hoje de ética na comunicação. Vocês acompanharam aquela história daquela pegadinha de 2 australianos numa rádio de Sydney, tentando obter informações confidenciais, também uma frescura muito grande, né? De um hospital de Londres, o King Edward VII, sobre a princesa Kate Middleton. E aí a enfermeira que liberou as informações confidenciais, foram 2, a enfermeira-chefe e a outra. Uma delas não resistiu à pressão, mãe de 2 adolescentes, uma jovem, foi encontrada morta, provavelmente suicídio. Houve pressão do hospital em relação ao que aconteceu, sim. Do próprio Palácio de Buckingham, sim. Mas seria tanto assim para que ela se matasse? Por isso que estamos perguntando para a Meber Metais que Conquistam. Exagero dos autores irresponsáveis, inconsequentes autores da pegadinha, ou exagero da própria vítima da pegadinha, que também, se fosse uma pessoa equilibrada, não teria se matado. E aí você participa aqui no facebook.com/polêmica gaúcha. Não deixe de participar, facebook.com/polêmica gaúcha. Daqui a pouquinho, com a foto dos convidados, você manda a sua mensagem, bastidores, facebook.com/polêmica gaúcha, Twitter @RD Gaúcha, e-mail polêmica@rdgaúcha.com.br e o telefone 32186666. Estou rodando a mesa outra vez e agora quero começar com o nosso psiquiatra Ricardo Nogueira. Essa questão de alguns terem uma maior tendência para o suicídio do que outros. Eu estou lembrando agora o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas se matou em 1954, 24 de agosto, envergonhado com aquela situação, aquela pressão, as críticas do Carlos Lacerda e tal. Se matou o Getúlio, mas consta que o Getúlio já tinha pensado em suicidar-se antes. Seu filho Maneco se matou, há outros casos na família. Como é que é isso, doutor Ricardo Nogueira, que alguns se matam com mais facilidade do que outros, por favor? Existe uma tendência, né, que é de origem familiar, de origem genética. Eu trabalho com pesquisa de prevenção ao suicídio, então nós constatamos, por exemplo, que em São Borja, né, há uma tradição, infelizmente o suicídio é uma tradição gaúcha, entre famílias que tem maior incidência. E não é só em São Borja, é em Canguçu, é em Venâncio Aires, em Santa Rosa, Lajeado. Das 20 cidades brasileiras com a maior incidência de suicídio do Brasil, 10 ficam dentro do Rio Grande do Sul. Ou seja, o caso do Getúlio, como é que foi? O caso do Getúlio foram abertos agora os arquivos, né, pela Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional. Depois de 50 anos, tu pode abrir os arquivos dos presidentes. Então, no diário dele, ele já pensava em se suicidar aos 15 anos, aos 18 e na véspera da Revolução. Ele escreve no seu diário que se essa Revolução não der certo, ele se suicidaria. Né? Então já é uma tendência familiar, porque o suicídio ele é um problema genético, assim como a depressão. E assim como é uma tradição no Japão, né, o suicídio em defesa da honra, também é no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul e em Roraima, que por coincidência são lindeiros a 2 países que têm uma alta incidência de suicídio, maior do que a nossa, que no caso é a Guiana Francesa e nós o Uruguai. Então pode ter o peso genético, pode ser cultural, questão dos japoneses se matarem de vergonha, e pode ser também, me disseram, questão ligada aos agrotóxicos aqui na região de Venâncio Aires. Também, né? Eu estou indo a Venâncio Aires. Venâncio Aires hoje, infelizmente, tem uma das maiores incidências de suicídio do mundo, em termos proporcionais. Na fumicultura ali, né? Pois é, não tem uma prova científica cabal que garanta que seja pelo problema do fumo. Apesar que esse problema do fumo ele se repete não só em Venâncio, como também em Santa Cruz, em Arapiraca, no interior de Alagoas, e no Recôncavo Baiano, onde tem fumo também. Mas não tem uma prova disso. Mas o que a gente vai fazer lá em Venâncio Aires agora, na quarta-feira, dia 12, às 19h30, estarei na Associação Médica de Venâncio Aires, com uma reunião com os médicos,
para a gente fazer, por exemplo, o que foi feito em São Lourenço do Sul. São Lourenço do Sul tinha uma média de 10 suicídios por ano. Até o rei Momo, que é o rei da alegria, se suicidou em São Lourenço. Imagina isso. Então o que a Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço fez? Fez um programa de prevenção ao suicídio, que é baseado nesse instrumento da Organização Mundial de Saúde, que é o Suprimes, e hoje diminuiu o suicídio em São Lourenço de 10 para 1 por ano, ou seja, 90%. Aqui, prevenção ao suicídio. Prevenção ao suicídio. O senhor trabalha exatamente com Exatamente. isso. E funciona, né, Laura? O mesmo ocorreu aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre nós tínhamos 100 suicídios por ano. Hoje, graças a esse programa, temos 80, ou seja, reduziu em 20%. Sim. No caso dessa enfermeira Jacinta Saldanha, com esse nome, apesar de ser enfermeira inglesa, teria havido, assim, à distância, um exagero? Olha, o que ocorre, como eu te falei antes, que o suicídio ele é muito comum entre os imigrantes. Então a pessoa, ela sofre muitas vezes um transtorno de adaptação, né, a um novo lugar, uma aí nova problema diferente. Mas no caso dela, segundo informações do professor Carlos, que ela é oriunda de Macau, que é uma ilha portuguesa que fica do lado da China. Do lado de Hong Kong. Isso. E o que ocorre? Ela já estava há 15 anos lá na Inglaterra, muito bem instalada, pelo jeito, com 2 filhos adolescentes, família. Provavelmente, pelo medo que ela sentiu, talvez assim, fiz um furo com a família real, posso até ser deportado. Sim. Porque atrás do suicídio, Laura, o que está atrás do suicídio são 2 coisas: o medo e a raiva. O medo do que pode ocorrer e a raiva de quem te colocou nessa situação. A pergunta clássica que não quer calar: quem se mata é corajoso ou é covarde? Olha, na verdade, o suicídio não é um ato nem de ousadia, nem de coragem, nem de covardia. É um ato de uma pessoa desesperada que está com uma dor psíquica insuportável. Vamos voltar então ao nosso debate sobre a ética na comunicação, porque afinal tudo começa com essa pegadinha dos radialistas australianos que deixaram a enfermeira transtornada, desnorteada, e ela acabou se matando. Professor de ética Carlos Alberto Ian. Lauro, eu acho ótimo. Eu queria pegar um gancho da fala do Ricardo e dizer o seguinte: aqui no intervalo a gente comentava uma coisa, que a Jacinta, ela roubou a cena da Mel e do Charles, que estavam no Ibope por terem lançado a pegadinha na opinião pública mundial. E quando ela se suicida, esse jogo se vira. Ou seja, eles de heróis passam a vilões da história. Então me permite um pequeno à parte, lembrando que o Lauro fala. O Lacerda estava derrubando o Vargas. Quando o Vargas suicida, ele vira mesmo. Inclusive tem uma frase do Carlos Lacerda. Então tem uma frase do Carlos Lacerda que é lapidar: nós servimos o banquete e ele puxou a toalha. É verdade. O protagonismo agora é da Jacinta. Exatamente. E aí eu queria puxar a discussão pro nosso lado aqui da comunicação, que eu acho que nós temos que fazer uma distinção entre jornalismo e entretenimento na comunicação. Diria eu que no jornalismo nós temos muito mais valores e ordenamentos já canônicos, seja de associações internacionais, seja de associações nacionais, de órgãos, no caso, Sindicato dos Jornalistas, guias de ética e regulamentação das empresas de jornalismo, e isso nós não temos para, por exemplo, o entretenimento. Então o entretenimento, ele é um terreno, ele é um território farto, sem nenhum tipo de ordenamento ético. Parece que ali tudo é uma terra onde é que tudo vale. E inclusive acho que esse caso aí, retomando uma fala do professor Luiz Oswaldo, eu acho que esse caso ele vem para a opinião pública para colocar também limitações éticas. O programa Sala de Redação, por exemplo, consagrado programa, é entretenimento. Mas não consta que até hoje alguém tenha se matado por ouvir o Sala de Redação. Não, eu diria assim, ele é um bom jornalismo também, professor. Ele é um bom jornalismo, no sentido de trazer, eu acho que o jornalismo ele também tem que trazer perspectivas sobre temas que estão acontecendo, tipo esse que nós estamos olhando aqui, ao menos 3 ângulos
sobre um fato. Acho que isso é jornalismo, é mais um jornalismo opinativo, eu diria até. Talvez tenha algum entretenimento, mas o humor faz parte da vida e tem que estar presente. Ninguém também quer aqui ser mal-humorado e não aceitar uma brincadeira, não é isso. É que a pegadinha chegou a esse ponto, né? E aí é só para concluir a minha ideia aqui, eu acho que no entretenimento nós temos uma coisa que parece que tudo é possível, quer dizer, não existe nenhum tipo de limitação, as pessoas não se perguntam pelas consequências do que eles fazem. E aí eu acho de novo interessante, quer dizer, aqui nós sabemos de uma consequência que apareceu fruto de uma dessas pegadinhas, mas quantas outras consequências ocorreram e que não vieram à tona, não foram publicizadas e que a gente não sabe até hoje. Meu querido Luiz Oswaldo Leite, professor de ética, que está me presenteando aqui com o livro 80ª Advenience, chegando aos 80 anos. Parabéns, Luiz Oswaldo Leite. E aí, meu amigo? Eu gostaria de enfatizar um aspecto, que é o aspecto do sigilo. Eu lecionei muitos anos, até me aposentar, ética no curso de psicologia, e atualmente ainda leciono, apesar dos meus 80, leciono no pós-graduação de clínica psicológica da URGS, também ética. E eu, às vezes, até me penso talvez um pouco rigoroso demais. Eu sou muito rigoroso na questão da ética profissional. E que vale, evidentemente, para o psicólogo, que vale para o jornalista, que vale para o enfermeiro, que vale, enfim, para as mais variadas profissões. Eu prefiro que se exagere no sigilo, no sigilo profissional, do que se facilite, né? Então não vamos julgá-la, quem somos nós para julgar a Saldanha, né? A Jacinta, mas e o hospital, as pessoas que deram as informações, essas pessoas evidentemente foram descuidadas em relação à ética. É claro que nós sabemos, aqui já se refletiu sobre a família real, aquela imprensa marrom, aqueles tabloides ingleses adoram as fofocas da família real, e por isso elas estão aí, quer dizer, e de repente é um mordomo que criou um problema, e a amante que ele tinha não sei onde, né? Nós nos lembramos também o que sofreu a Diana, né? E mesmo depois se separou dele e ela continuava na imprensa. Bem, e depois a Diana, os paparazzi e a consequência, né? E acabou morrendo e continua, e hoje, 15 anos depois da morte dela, ainda é o objeto, e aquela imprensa adora. Agora, exatamente por isso, eu imagino que haja uma necessidade de um grande rigor em relação ao sigilo. Ninguém tem direito de mexer na vida dos outros. Aqui nós já fizemos referência a isso. Então, as pessoas ali que negligenciaram um pouco, ou que talvez ficaram seduzidas com a manchete possível de um desses jornais britânicos, né? Essas pessoas precisariam refletir sobre as responsabilidades em relação ao sigilo. Estamos falando hoje aqui da ética na comunicação, as pegadinhas. Também não vamos agora fazer um terra arrasada aqui, não é nossa intenção. Esses australianos lá que pegaram no pé da enfermeira do hospital britânico, queriam saber informações confidenciais sobre Kate Middleton, também, daí enjoo, gravidez, qual é o problema? E houve uma pressão de Buckingham, uma pressão do hospital sobre a enfermeira que liberou as informações, que foram colocadas no ar, na rádio de Sydney. E aí o programa está perguntando para Meber Metais que Conquistam. Houve exagero dos autores da pegadinha, que não podiam adivinhar também que a consequência fosse tão grave, né? Houve exagero da vítima da pegadinha, que poderia ter matado no peito, afinal, e elaborado esse problema, tá bem, pegou mal e tudo, mas a ponto de se matar, mulher casada, mãe de 2 adolescentes e tal. Então esses ângulos aí que nós estamos perguntando. Para Meber Metais que Conquistam, exagero dos autores ou da vítima da pegadinha? Olha, preste atenção agora no comercial da Stem Pharmaceutical, equilíbrio e complemento para seu corpo. Já voltamos.